Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Jesus disse aos apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de Cada Dia, estamos no 12º domingo do tempo comum, na leitura continuada do evangelista São Mateus. Estamos entrando no segundo discurso do Evangelho de São Mateus, que é organizado em forma de grandes lições de Jesus, de grandes discursos. O primeiro foi o Sermão da Montanha, e agora estamos no discurso missionário. Jesus vai dando as instruções aos discípulos para que eles exerçam a missão a que eles foram chamados. E hoje a lição é da coragem diante dos perigos da missão. No Evangelho do domingo passado, Jesus os enviava dizendo o modo como eles deviam ir, aquilo que eles deviam levar e o conteúdo que devia ter o seu discurso diante das pessoas. Deviam pregar o reino dos céus, despojados de tudo, sem outro recurso a não ser a própria pessoa indo ao encontro dos irmãos para evangelizar. Hoje, Jesus fala então da coragem que o missionário deve ter. Não tenhais medo. E não ter medo, não porque são inteligentes, porque são espertos ou porque são fortes. Não tenham medo porque é o próprio Senhor que os acompanha. Ele mesmo garantiu que estaria junto com eles em todas as coisas, até mesmo quando fossem levados diante dos reis e dos governadores para mostrar o conteúdo da sua fé. Não deviam nem se preocupar com o que dizer, porque o próprio Espírito Santo instruiria as suas palavras. Portanto, não tenhais medo de Jesus. Aliás, medo dos homens que matam o corpo não deviam ter. Esse Evangelho de São Mateus, imaginamos assim, quando ele o escreve aí pelos anos 80, 90, a igreja sofre grandes perseguições. É o momento em que os cristãos se escondem nas catacumbas de Roma para fugir daqueles que os perseguiam e os levavam à morte no Coliseu romano ou através das torturas que faziam passar os primeiros cristãos. Jesus diz a eles, não devem ter medo daqueles que matam o corpo, mas devem sim ter medo de perder a fé, de perder a coragem. Devem ter medo de desistir do caminho iniciado com Jesus. Então assim eles serão fortes mesmo na perseguição, porque o Senhor os acompanha. Aí vai chegar a hora em que deverão sair das catacumbas, sair dos esconderijos. E Jesus diz, não há nada que esteja escondido que não venha à luz. Nada que é ensinado em segredo que não seja pregado em cima dos telhados. Quer dizer, vai chegar a hora em que os cristãos irão sair das catacumbas e mostrar a sua fé abertamente. Não, a fé cristã não é uma seita secreta,
como existe até hoje algumas sociedades secretas que as pessoas ficam curiosas para saber o que acontece lá dentro. Não, a fé cristã é um livro aberto, é o próprio Evangelho de Cristo, é aberto a todos os que quiserem conhecer, e o próprio Jesus diz aos seus discípulos e a todos nós: eu vos dei a conhecer tudo o que o Pai me ensinou. Então, vocês não são servos, vocês são meus amigos, porque conhecem tudo. Assim, a fé cristã não tem nada para esconder. Se eles estavam escondidos naquele momento por causa da perseguição, vai chegar o momento de darem testemunho diante de todas as pessoas, sem medo, a céu aberto. A sair do escondimento, sair daquele momento de perigo e ir dar testemunho diante do mundo. O mesmo testemunho dos primeiros cristãos é o que nós fazemos hoje. Há muitos cristãos que guardam escondido a sua fé. Num ambiente que não seja religioso, não são capazes de dizer: eu sou cristão, eu sou católico, eu participo da minha igreja, eu vivo a minha fé. Não são capazes e então se escondem. É preciso sair desse escondimento. É preciso que a igreja saia de dentro dos templos e vá pelas ruas e vá evangelizar pelas casas, onde estão as pessoas, onde as pessoas precisam de Deus. É ali que a igreja em saída deve exercer o seu trabalho. Não esperar que venham até a igreja, mas ir ao encontro das pessoas. Isso é ser discípulo missionário de Jesus. E é sempre tempo da gente lembrar que nós somos missionários desde que nós recebemos o batismo. Recebemos também a missão de evangelizar. Portanto, não há nada de guardar em segredo das coisas da fé, nada disso, mas dar testemunho. Agora, esse dar testemunho pode atrair para nós algum tipo de sofrimento, algum tipo de perseguição, de chacota, de alguma crítica, principalmente quando temos uma atitude correta, profética, de defender a justiça, de defender a verdade. Tem sempre alguém que fica com raiva e quer descontar em nós. A igreja sempre sofreu perseguição. Todos os momentos da história. Não é só no passado que os cristãos eram perseguidos. Hoje mesmo, quantos cristãos são perseguidos e morrem por causa da fé? Nos países, sobretudo, onde os cristãos são minoria, são literalmente mortos pela fé. São milhares de mártires que nós temos até os dias de hoje. E por quê? Porque a verdade, ao mesmo tempo que ela é encantadora para nós, ela é incômoda para aqueles que preferem viver na mentira, na injustiça, na violência, na prepotência e no mal. E o mundo está cheio disso. Por isso a igreja sempre será criticada, mas sempre será, junto com seu mestre, capaz de ter a coragem necessária de evangelizar. Agora, a promessa de Jesus é que é interessante. Ele disse: se alguém me defende, se alguém dá testemunho de mim diante das pessoas, se alguém tem coragem de dar testemunho, eu também o defenderei diante do Pai. Mas se alguém tem vergonha de ser cristão, não quer dar testemunho, quer guardar e esconder a sua fé, eu também não vou dar testemunho dele diante do Pai. O Pai precisa que alguém lhe dê testemunho? Não, ele conhece a cada um de nós. A maneira de Jesus dizer assim é porque ele é aquele que veio da parte do Pai para nos mostrar o caminho da fé. Então, ele mesmo é quem vai nos defender diante do Pai se damos testemunho, ou não vai nos defender se nós nos omitimos diante da necessidade do mundo de conhecer a palavra da vida. Estamos, portanto, no discurso missionário de Jesus, sendo convidados a ser igreja em saída, como a igreja nos pede tanto nos dias de hoje. Vamos acolher o convite missionário como um recado para nós, para a nossa vida cristã, para não ficarmos acomodados. Não temos hoje as catacumbas para nos esconder, mas temos o sofá de casa.
Temos os nossos escondimentos, a nossa acomodação. Vamos deixar de lado para proclamar para todas as pessoas a nossa fé, não por palavras, mas pela nossa vida correta, pelo nosso modo de viver. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.